nós vamos falar um pouquinho sobre uma base também daquilo que Jesus ensinou, das práticas espirituais. E o pastor fala, né, que quando eu subo aqui é cajado, fiquem tranquilos, não vai ser cajado, mas profeta é profeta e profeta não vai vender a mensagem, ele vai falar o que tem que falar e acabou, né? Enviado por Deus. Eu gostaria que o Jairo subisse aqui em cima. Geralmente eu não uso fundos musicais, mas hoje olha como está até tranquilo. Olha só, diga para o seu irmão, a pastora está tranquila hoje. Vai ser bem tranquilo. E nós vamos falar sobre algo muito importante na vida daqueles que conhecem a Jesus, que é sobre uma vida de oração. Essa prática é tão importante, ela se perdeu na igreja contemporânea, né? É uma prática onde nós achamos que, pelo fato de estarmos correndo, andando de um lado para o outro, então não importa tirarmos ou termos um tempo específico para orar, para falar com Deus. E o Espírito Santo, nessa manhã, ele quer nos chamar a atenção para isso, porque se essa prática era importante para Jesus, por que não é importante para nós? Se ele, sendo filho de Deus, orava, falava com Deus, por que nós queremos viver de qualquer forma? Só olhando para o céu e piscando. Só olhando para o céu e dizendo, Jesus, perdoa, porque hoje eu trabalhei tanto, eu corri tanto, obrigado, amém, eu te dou graça por tudo, fechou o olho e dormiu. Ele quer além. Como aqui no café, quando o pastor disse, né? Quem determina o nível de intimidade, de comunhão que vai com Deus, sou eu e você. Nós podemos escolher ficar no raso, só molhando o pé. Nós podemos escolher ficar até o nosso joelho, até a cintura. Ou então você pode decidir mergulhar mais fundo na oração. Mergulhar mais fundo, conhecendo a Deus e se relacionando com Ele. Então, a definição de oração no dicionário é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. Então, isso é uma definição de oração, é alguém que se aproxima de Deus, seja com palavras ou em pensamentos. Às vezes acontece isso. Ana estava tão angustiada, né, porque não conseguia ter aquele filho, e ela chegou diante do templo do Senhor, e ela não saía palavras dos seus lábios, somente balbuciava. Então o Senhor ouvia a sua oração interior, Ele ouvia os seus pensamentos. Mas tem a oração também que nós fazemos em público, em comunidade, onde nós levantamos a nossa voz e falamos com Deus. Diga, é importante falarmos com Deus. Agora, a definição de Jesus para a oração. Vai em Mateus comigo, capítulo 6, do verso 5 ao 15. Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 15. Diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Quando orarem, por que nós falamos isso? Por que Jesus está dizendo isso? Porque os fariseus, né, aqueles religiosos, eles gostavam de mostrar que eles eram pessoas espirituais, que eles eram os santos, os sacerdotes. Então eles não estavam falando diretamente para Deus, mas mostrando para o povo a sua posição, fazendo com que o povo os admirasse e dissesse, olha, isso é um homem de Deus, ele é santo, tem contato com Deus. Mas Jesus está nos ensinando como nós devemos fazer. Não quer dizer que a oração em comunidade é isso, mas quer dizer, e talvez você já viu, muitas igrejas até, onde pessoas, elas parecem ser super espirituais. Elas talvez nem parecem ser da terra, parece que vêm de algum lugar. Porque quando, talvez na sua casa, no seu tempo sozinho com Deus, talvez nem tenha esse tempo de oração. Mas para que as pessoas vejam que elas são espirituais, então elas têm que fazer um barulho,
gritar demais, se aparecer nesse sentido, para que as pessoas olhem e falem, olha, essa daqui é cheia de Deus, esse daqui é cheio de Deus, esse daqui eu vou lá receber uma oração, eu vou lá pedir para colocar a mão na minha cabeça, eu vou pedir para receber uma revelação. Então o Espírito Santo, Jesus está nos ensinando como nós devemos fazer. Vamos lá no versículo 6. Jesus está falando como você deve fazer. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. E seu Pai que conhece os seus segredos, recompensará você. Diga, o meu Pai conhece os meus segredos. Ele diz, entra para o teu quarto. Então, eu quero até trazer e fazer um parênteses nisso, porque a nossa vida, como eu já disse, é muito corrida. Quantos aqui têm uma vida corrida, agitada, que a semana, os dias, os meses estão voando? Mas você tem tempo de acordar, você tem tempo de dormir, você tem tempo de comer, você tem tempo de estudar, você tem tempo de cuidar da sua casa, de ter o seu lazer. E por que não temos tempo para orar? Por que não abrimos um espaço na nossa agenda para esse tempo específico de oração? Muitas pessoas dizem, talvez você não teve tempo de falar com Deus hoje. Como assim? Esse deveria ser a principal ferramenta na nossa vida. Não deveríamos sair nem dormir sem antes falarmos com Ele. Porque se a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, é através da oração, é através da palavra que Ele vai direcionar a tua vida, que vai te dar as orientações necessárias para você seguir. Às vezes quebramos a nossa cabeça, entramos em problemas, porque não buscamos a direção de Deus. Não ouvimos a voz dEle. Conhecemos Ele, de ouvir falar muitas vezes, mas não temos relacionamento, profundidade e intimidade com Ele. Isso é importante. Continuando aqui, o verso 7. Ele diz assim, não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Também não é entrar e fazer aquele joguinho, aquelas regrinhas, né? Pai Nosso, e vem seguindo, repetindo coisas. Quem tem relacionamento, quem tem intimidade, ouve palavras do coração. É de dentro. É aquilo que o Espírito Santo quer ouvir, os teus pensamentos, Ele quer que você expresse isso em palavras. Às vezes até mesmo na hora de adorar a Deus, nós não sabemos o que dizer. Porque talvez não o conhecemos em intimidade. Você já tentou se relacionar com uma pessoa que você não conhece? Como é? No começo é difícil, né? Oi, tudo bem? Como vai? O céu tá bonito? Será que vai chover? Será que vai fazer frio? E fica tentando puxar assunto, né? Para que crie um relacionamento. Mas quem já tem intimidade, é fácil. Abraça, às vezes no olhar. Traz para perto, tem palavras de amor no coração para falar. E é isso que Deus quer. Ele não quer uma regrinha, Ele não quer uma reza. Ele quer uma oração, que é fruto de um coração cheio de intimidade com Ele. E isso é construído diariamente. Vamos lá. O verso 8. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Mas se Deus sabe o que eu preciso, então por que eu tenho que orar? Porque Ele se importa comigo e com você, e Ele quer ter relacionamento. Ele quer ter intimidade com você. Ele sabe o que você realmente precisa. Mas será que você sabe o que realmente precisa? Será que você realmente sabe o que você está precisando? E é através da oração, dessa vida de intimidade que o Senhor vai te conduzindo. Ele disse, orem desta maneira. Nosso Pai do céu.
primeiro Ele chama isso e Ele dá esse entendimento. Que agora Deus não é apenas Pai dele, mas é Pai de todo aquele que crer em Jesus. Ele diz, Pai nosso. Então, quando você se apresentar diante de Deus, saiba que Ele é seu Pai. E você pode chamá-lo de Pai. Porque é isso que Ele é. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele mostra a santidade de Deus. Ele fala de um Deus santo. E que todo aquele que se aproxima, conforme você vai convivendo com Deus, você vai se tornando parecido com quem você convive. Você vai se tornando parecido com quem você convive. Com quem você tem convivido? Quais são as pessoas que têm falado na sua vida? Cada vez que eu me aproximo de Deus, eu vou me tornando mais santo como Ele é santo. A santidade de Deus vai tomando conta da minha vida. E sem esforço, não é um esforço. Venha o seu reino. É isso que nós precisamos. Jesus falou, olha, o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus já vive dentro de vocês. Então vocês precisam entender isso. Que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Essa talvez seja a parte mais difícil. Que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Porque a vontade de Deus e acho que a maioria das vezes não vai ser nem a minha e nem a sua. Mas que a vontade dele prevaleça na minha vida e na sua vida. Talvez você tenha vontade de muitas coisas, sonhos e planos de muitas coisas. Mas sem oração você nunca vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sempre o que vai prevalecer vai ser a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Jesus nos apresenta Ele como provedor. O nosso Pai como provedor, porque Ele sabe o que realmente nós precisamos. Ele sabe de tudo. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, a tua alma. Ele sabe o que passa dentro da tua casa, na tua família. No mais profundo de você, no mais secreto, Ele sabe o que se passa. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoados aqueles que nos ofenderam. Olha só, ele fala sobre perdão também. Queridos, nós precisamos ser treinados no perdão. Todos nós precisamos ser treinados no perdão. Não é fácil perdoar, mas é possível. Porque nós não andamos mais na natureza carnal. Nós agora somos novas criaturas e precisamos andar. E precisamos ter essa convicção. Não precisamos ser convictos na nossa mente, porque ela é falha. Porque se nós formos convictos somente na nossa mente, nas nossas emoções, nós vamos voltar atrás. Mas nós precisamos entender que essa é uma realidade já estabelecida. Nós precisamos entender isso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Também tem livramento. Dá-nos o livramento, Senhor. Nós não conhecemos todos os nossos caminhos. Nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer do nosso dia. Nós não sabemos os buracos, os tropeços que virão. Mas nós precisamos pedir ao Senhor, livra-nos da tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Reconhecer a soberania de Deus. Ele é soberano. Ele governa sobre toda a terra. Ele não está movido pelos governos que vão e vêm aqui nessa terra. Ele não se move por isso. Simplesmente o trono dele é estabelecido acima de todo o trono. E ele é o que é hoje, agora e para sempre. Sempre. Ele governa. Então, quando a sua vida parecer fora do eixo, quando a minha vida parecer fora do eixo, lembre-se, a soberania do Senhor continua. Ele continua vivo e de pé, governando e reinando. E nós só vamos entender esse princípio através da oração.
através dessa comunicação com Deus. Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, nos ensinou o caminho da oração e a sua importância. Diga, orar é importante. Mateus capítulo 14, o verso 23, por favor. Mateus 14, 23. Diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ou seja, Jesus tem muitos versículos falando que Jesus orava, que Jesus se retirava para orar. A princípio mesmo, no começo do seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para estar num período de oração e de jejum. Então ele se retirava do meio da multidão, mesmo depois de um dia cansativo, exaustivo, tendo caminhado muito, tendo curado muitos enfermos, tendo expulsado muitos demônios, anunciando a palavra, ele ainda assim, ele sabia da importância de se comunicar com o seu Pai Celestial, porque era o Pai que direcionava para onde eu vou, o que eu vou fazer. Ele ouvia a voz do alto, ele ouvia a voz do céu, dizendo para ele o que ele deveria fazer. E nós, no nosso cotidiano, queremos fazer o que achamos bem para nós mesmos. Tomamos as nossas decisões, dizemos e damos a maravilhosa desculpa: eu estou muito cansado, eu estou muito cansada. A minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. O meu tempo é no domingo na igreja, é na célula. Mas Jesus também tinha uma vida corrida. Jesus era muito ocupado. E mesmo assim, ele escolheu, ele separou um tempo para ouvir a voz de Deus. Ele não fazia nada da sua mente nem da sua vontade. Ele fazia tudo o que Deus ordenava que ele fizesse. Você está pronto para ouvir o céu? Você está pronto para ouvir o céu? Para ouvir a direção do Espírito Santo? Lembrando que a vontade de Deus não é a nossa vontade. Nem tudo aquilo que parece bom, aquilo que eu acho que é bom, Deus acha que é bom. Esteja preparado. Anseie por ouvir o coração de Deus. Que essa seja uma geração, que esse seja um tempo onde nós ansiemos em ouvir o céu. Chegará um tempo, queridos, onde cada um de nós seremos responsáveis pela nossa fé. Sabe por quê? E eu acredito que esse tempo não esteja muito longe. As perseguições virão. Hoje nós temos liberdade para colocar versículos bíblicos nas redes sociais, para abrir uma live e falar, para vir a um culto público e adorar, sabe, para fazermos as nossas células, para lermos a Bíblia, andarmos com a Bíblia. Mas pode chegar um tempo onde esse direito, esse prazer, essa alegria pode ser tirado. E se isso for tirado de mim e de você, o que sobra dentro de você? A sua fé é firme o suficiente? A sua vida está edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus? A sua família está edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus? Ou será que na primeira perseguição, você é capaz de negar a Jesus? Na primeira fome, você já diz: ai Jesus, eu te nego. Na primeira sede, na primeira humilhação. É isso, eu gosto de falar. E é isso que muitos irmãos da igreja perseguida enfrentam todos os dias. Por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Eles são firmados em Jesus. E eles não negam a sua fé. Eles perdem a dignidade, eles perdem casas, eles perdem famílias. Eles perdem o trabalho, muitas vezes eles têm que sair dos seus países. E eles não negam a sua fé. Perdem maridos, perdem esposas, perdem filhos, são torturados. E eles não negam a sua fé. Se a nossa fé não estiver firme, na primeira vez
que passarmos por isso, já diremos, eu nem sei quem é Jesus. Nunca ouvi falar. Não o conheço. A oração vai te ensinar esse caminho. A oração vai te levar a construir uma firmeza em Deus. Oração, palavra, jejum. Busca, vida de Deus, práticas espirituais. A sua vida, a sua família, está sendo construído e edificado na rocha, que é Jesus Cristo. Certifique-se sobre isso. Tem muitas pessoas que, às vezes falam, só de pensar numa perseguição, elas dizem, eu acho que eu não sei se eu aguentaria. Porque não é fácil. Se você nunca ouviu, eu quero te desafiar a ouvir relatos. No YouTube tem testemunhos de Portas Abertas, onde cristãos que sofreram perseguições e que sofrem, eles dão os seus relatos, o que enfrentaram e como saíram dali. E como eles continuam, às vezes com nomes fictícios, histórias, né, famílias em outros países. Eu quero te convidar a assisti-los, para que a sua fé seja fortalecida, porque às vezes a gente passa por uma dor de cabeça aqui e já estamos negando o nome de Jesus. Às vezes uma dificuldade aqui, nós já estamos negando o nome de Jesus. Às vezes uma perseguição no trabalho, e já nega o nome de Jesus. Coisas tão simples e básicas e banais. A oração vai te ensinar a ter intimidade com Deus. Porque quando você não tiver mais nada, você vai ter a Ele. Ainda assim, você vai poder orar e falar com Ele. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar essa vida de oração e de busca de você. Por que devemos cultivar uma vida de oração? Eu separei uns 5 pontinhos aqui. Não quero findar o assunto porque é vasto. Mas a primeira coisa que eu coloquei aqui, porque devemos cultivar uma vida de oração, é a dependência de Deus. A oração me torna dependente de Deus. Na verdade, só ora quem entende que depende de Deus. Se você não tem essa prática, querido, talvez você aprendeu dessa forma, ou talvez eu não sei. Talvez você esteja chegando agora, então eu já quero te ensinar. Aprenda a separar um tempo de oração. Porque oração fala de dependência de Deus. Quando eu não oro, eu estou dizendo, eu sou capaz. A minha intelectualidade é capaz. O meu braço é capaz. O dinheiro que eu ganho é capaz. A minha reputação é capaz. Mas quando eu oro, apesar dessas características, apesar dessas coisas, o Senhor vai me fazer muito mais bem-sucedido do que eu poderia ser sozinho. Eu apresento para Ele, eu começo a falar a importância dEle na minha vida. Eu começo a apresentar e dizer, Senhor, sem o Senhor eu não posso. Moisés declarou, se o Senhor não for comigo, não me faça subir, porque eu não vou. Sem a sua presença eu não vou para lugar nenhum. E às vezes nós saímos assim. Começamos um dia sem falar com Ele. Sem perguntar para Ele, Senhor, como vai ser? Me guia, me ilumina, me livra. Me ensina, Senhor, que eu seja um testemunho vivo na vida de alguém. Que alguém possa ser tocado pelo Evangelho que há em mim, pelo reino de Deus que há em mim. Que as pessoas sejam atraídas sem palavras, que eu me torne uma Bíblia viva sem palavras. E somente a oração, querida, é capaz de nos fazer assim. Todas as vezes que eu oro, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor. Não deixe o seu orgulho, não deixe a soberba tomar conta da sua vida, te roubar esse momento tão importante e tão precioso. Diga para o Senhor em todo momento da sua vida, quando tudo vai bem, eu dependo do Senhor. E quando tudo vai mal, eu continuo dependendo do Senhor.
apesar das minhas emoções, apesar de qualquer circunstância, eu continuo dependendo do Senhor. Eu entrego os meus planos, eu entrego o meu futuro, eu entrego os meus dias nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor tem um plano maravilhoso e perfeito para mim, para o meu marido, para os meus filhos. Eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. Diga, Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando as coisas não vão bem, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Ele está te trazendo para mais perto dele. Sabe por quê? Porque nos momentos bons a gente quer praia, churrasco, brincadeira, alegria, festa e tudo mais. A nossa carne gosta dessas coisas. Mas quando as coisas começam a apertar, então só parece que existe um lugar para onde ir. Alguns ainda relutam bastante. Alguns ainda relutam muito. Tentam de todas as forças dar um jeito. Mas nessa manhã eu quero te convidar. Se renda a Deus na dependência dEle. Diga, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Eu dependo para tudo, Senhor. Para tudo, para tudo, para tudo. Para todas as áreas da minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor me deu inteligência, eu sei que o Senhor me deu força, o Senhor tem me dado saúde, eu sei que o Senhor tem me dado família, eu sei que o Senhor tem me feito bem nessa terra. Mas eu reconheço que tudo vem das Tuas mãos. Eu dependo do Senhor para continuar caminhando. Eu dependo do Senhor para continuar fluindo. Traga essa dependência de Deus, acorde dependendo dEle. Marcos capítulo 1, do verso 32 ao 39, por favor. Marcos 1, do 32 ao 39 diz: Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Só um minutinho. Pensa, Jesus curou muitos enfermos, expulsou muitos demônios, pregou a palavra o dia todo, aquela multidão de pessoas dependentes de Jesus, e diz que de madrugada, ele se levantou e foi buscar ao Pai. Ele foi buscar ao Pai, para quê? Verso 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Esse entendimento, essa direção veio através da oração. A dependência de Jesus do Pai. O que eu vou fazer agora? Jesus, simplesmente o Filho de Deus, ele nasceu e quando chegou aos 30 anos, ele não decidiu se manifestar e aparecer. Tudo ele cumpriu a justiça. Ele ouvia Deus. Agora é o tempo de você se manifestar. Vai, seja batizado por João Batista. Agora vai para o deserto. Agora vai escolher os seus discípulos. Agora vai pregar, vai curar os enfermos, vai expulsar os demônios. Nada ele fazia na dependência dele mesmo, porque ele diz que ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus, mas ele se esvaziou e se tornou homem como eu e você. Ele se tornou como um de nós, e como um de nós, ele nos ensinou e nos mostrou que dependemos de Deus, o nosso Pai, para fazer qualquer coisa nessa terra, para fazer qualquer coisa. Para você ser um bom esposo, você precisa depender de Deus. Para você ser uma boa esposa, você precisa depender de Deus. Para você ser um bom pai, você precisa depender de Deus. Para você ser uma boa mãe, você precisa depender de Deus. Para você ser bom filho, você precisa depender de Deus. Para tudo, para eu estar aqui hoje, só Deus sabe o meu coração. Eu digo: Deus, eu não posso nada, eu dependo do Senhor, é só o Senhor. Eu não tenho dependência e confiança nenhuma em mim.
Eu posso falar bem, eu posso fazer o que for, mas eu não confio em mim. Eu confio no Senhor, no teu Espírito Santo que direciona e que guia todas as coisas. Queridos, no seu trabalho, é Ele. Lá no seu cargo de liderança, é Ele. No que você faz, nos teus negócios, dependa dEle. Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes está todo mundo fazendo uma aplicação e te diz, olha, isso aqui está indo muito bem, faz também. Mas quando você vai buscar na dependência de Deus, o Espírito Santo diz, não faça isso. Ah, Senhor, por quê? Porque Ele conhece o futuro. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E se você ouvir a voz dEle, você não vai sofrer dano. Mas se você não ouvir, talvez sofra um prejuízo. Ouça a voz do Espírito Santo, dependa em tudo que você fizer. Gálatas 5:25 diz, por favor, Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Verso 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, se vivemos pelo Espírito, devemos ser guiados por Ele. Se somos a noiva de Cristo, se um dia você entregou a sua vida para Jesus, você precisa entender uma coisa: você não está mais no controle da sua vida. Você não está mais no controle da sua vida. Se você quer aprender a andar com Deus, se você realmente decidiu andar com Deus, você precisa entregar. Se você está assumindo o controle da sua vida, você precisa dizer, Deus está na tua mão. É o Senhor quem controla e quem guia a minha vida, porque eu sou guiada pelo teu Espírito. E quem é guiado pelo Espírito é como um vento, vai para lá, vai para cá. Ninguém vê. Ele sabe para onde vai te levar. Ele sabe o lugar que Ele vai te colocar. Ele sabe onde Ele vai te estabelecer. Dependência fala disso. Aqui eu sei que eu posso pisar. Mas aqui, se eu pisar, eu vou cair. Mas dependência de Deus fala disso. Se Ele falar, vem, eu vou. Se Ele falar, vem, eu vou, porque Ele vai preparar o chão. Ele vai preparar o lugar seguro para mim pisar. Dependência. Dependa de Deus em tudo que você fizer. Segundo, por que eu devo cultivar uma vida de oração? Para ter comunhão com Deus. Porque como que eu vou ter intimidade com alguém que eu não conheço? Com alguém que eu não sei quem é? Com alguém que eu não converso? Porque intimidade fala de conversa. Ninguém vai chegar contando os segredos do coração para um desconhecido. A menos que não pense. Mas ninguém chega falando para uma pessoa que nunca viu. A vida de oração vai te trazer essa comunhão com Deus. E também comunhão com os irmãos. Porque quando eu estou me relacionando com Deus, eu estou sendo transformado. E aí eu posso me relacionar com o outro. Você sabia disso? Porque quando nós estamos com uma comunhão firme com Deus, nós andamos e somos guiados por Ele. Então nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos caminhar juntos. É agradável conversar com um, é agradável conversar com o outro, porque agora nós temos uma imagem de Deus. Mas quando nós estamos na carne, nós queremos brigas, confusão, intriga, inveja, ciúmes. É tudo isso que tem na nossa carne. E aí falamos, não quero mais me relacionar porque as pessoas são problemáticas. Nós esquecemos que somos seres humanos e todos nós somos problemáticos se andarmos na carne. Todos nós, sem exceção. Todos nós somos problemáticos se andarmos na carne, porque na carne só habita inveja, ciúmes, ira, gritaria, contenda, confusão, inveja. É só isso. Mas se nós andarmos em comunhão com Deus, porque Ele já estabeleceu esse lugar, se sentarmos à mesa, se separarmos um tempo com Ele, nós seremos transformados à imagem dEle. E nós seremos mais pacientes, seremos mais tolerantes, seremos mais amorosos, seremos mais perdoadores, seremos mais amigos, seremos transformados à imagem dEle.
Ande em comunhão com Ele. 1 Coríntios 1:9, por favor. 1 Coríntios 1:9. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados a andar e a vivermos em comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor. E só assim nós vamos viver 1 Coríntios capítulo 13, que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo espera. Só tendo essa comunhão, primeiro com Deus, nós conseguimos ter essa comunhão que se estende para as pessoas. Sem essa comunhão, nós vemos uma sociedade doente, uma sociedade escondidas dentro de si mesmas, dependentes de medicamentos para ser alegre, para dormir, para viver. Busque essa comunhão, para que você possa andar assim também, em comunhão com o seu irmão. Amém? Terceiro, por que devemos cultivar uma vida de oração? A oração gera saúde no corpo, na alma e no espírito. A oração gera saúde no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque você começamos lá com a dependência. Para de querer resolver os nossos problemas, sejam eles no corpo, sejam eles na alma, sejam no espírito, na nossa força. Nós entregamos a Deus. Nós podemos ser sadios, nós podemos ser sarados. Porque quando você confia em Deus, a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu medo, o seu corpo é curado, a sua mente é sarada, a sua alma é sarada. Hoje o que nós vemos são pessoas desesperadas, sabe por quê? Porque elas não têm para quem correr. Elas estão doentes porque elas não veem uma luz no fim do túnel, elas acham que é o fim. Elas não conseguem enxergar que Deus é a resposta para o vazio existencial que elas têm. Para o vazio, para o oco que está dentro delas. Queridos, são muitas e muitas pessoas diariamente dependentes de remédios, de psicotrópicos. São todos os dias. Pessoas viciadas em medicamentos para amenizar a sua dor física, dor emocional. Sabe por quê? Porque o médico não pode resolver a sua dor emocional. Ele pode tentar amenizar com te dando alguns medicamentos, o psicólogo, o psiquiatra, mas só Jesus pode resolver o problema da sua alma. Só Jesus. Não tem outro. As pessoas correm de um lado para o outro buscando salvação, ajuda. E às vezes elas não se rendem. Elas não querem depender de Deus. E Jesus pode trazer essa cura. Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que nós vemos cristãos ansiosos? Porque não têm apresentado a sua ansiedade diante de Deus. O que tem causado ansiedade nas pessoas? Ansiedade fala de questões futuras que você não tem controle, não tem domínio sobre ela. Problemas que você não pode resolver. Situações que não estão na tua mão. Então o Senhor está te convidando, através da oração, lança a tua ansiedade, coloca a tua preocupação diante de Deus. Em oração, em súplicas e depois com ações de graça. Você não precisa carregar essa ansiedade, essa preocupação. 1 Pedro 5:7, por favor. 1 Pedro 5:7. Diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem. E só podemos fazer isso através da oração, querido. É colocar. E a confiança, a intimidade que você vai tendo, vai criando uma confiança em Deus, com a qual você pode pegar esse problema, deixar nas mãos dEle. Esse pensamento acelerado,
esse sofrimento, essa angústia, você pode deixar na mão dele e pode descansar. Só pode descansar em Deus quem conhece a Deus. Só pode virar para o lado e dormir, deitar no travesseiro, quem conhece Deus. Nós somos, às vezes nós não entendemos. Você já pensou que à noite, quando você se deita para dormir, você não pode fazer mais nada? Você não pode fazer mais nada. Você está totalmente nas mãos de Deus. A sua família está totalmente nas mãos de Deus. A sua casa está totalmente nas mãos de Deus. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, se Deus não livrar, você não pode fazer nada. Se acontecer alguma coisa, não está no teu controle. Só pode andar e falar com Deus e entregar algo nas mãos dele quem confia nele. E para confiar, você precisa construir um relacionamento. E para construir, você precisa começar. Você precisa começar. Não é uma palavra de condenação, mas é um alerta. É uma luz vermelha para a igreja contemporânea. A oração ainda é necessária. Diga para o seu irmão, a oração ainda é necessária. Se Jesus orava, diga, se Jesus orava, imagina eu. Não é verdade? Preciso orar. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que isso vai ser conservado, querido? Através da oração, através da palavra, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Eu quero declarar uma igreja sã. Eu quero declarar homens e mulheres com a mente, com o corpo sarados. Porque não andam confiando na força do seu braço. Não andam na correria e na ansiedade do amanhã. Mas eles aprenderam a descansar no Senhor. A colocar o dia de amanhã nas mãos daquele que já está no amanhã. E que sabe o que é melhor para você e para mim. Quarto, a oração gera edificação pessoal. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a oração em outras línguas, que é para edificação pessoal. Não é a oração para ser feita na igreja, não é aquela fala para ser feita na igreja, mas é para ser feita lá no teu lugar secreto, no teu carro, na tua casa, limpando alguma coisa, fazendo alguma coisa, lendo um livro. Então a oração gera edificação, gera crescimento dentro de nós. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 2. 1 Coríntios 14, 2. Diz, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Essa oração, esses mistérios que você fala lá no teu quarto, nesse lugar, ou até mesmo na igreja, baixinho, balbuciando, são mistérios que são colocados dentro de você. E você está falando diretamente com Deus, não tem nenhuma interferência nem humana de um pastor, de um líder, ou sua mesma e nem da sua alma. Simplesmente é o teu espírito falando com o Espírito de Deus. Sem a sua mente interferir em nada. Sem a tua mente colocar o dedo e dar sugestões. Ela fica paralisada porque ela não sabe o que está acontecendo. Mas simplesmente você está orando. 1 Coríntios 14, 4. Diz, quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Diga, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Então essa oração é para edificação pessoal. Toda vez que você está orando, você está se edificando, você está crescendo em Deus. E toda madeira, todo feno, toda palha, o que é isso, pastora? São coisas que nós construímos para nós mesmos. São reinos,
que nós fizemos para nós mesmos. Sabe, são vanglórias e orgulho e vaidades que nós temos dentro de nós mesmos. Vai sendo queimado. E dentro de nós vai ser construindo ouro, prata e pedras preciosas. Que fala de algo que é gerado não por homens, não natural, mas pelo Espírito de Deus. É Ele que vai gerando as verdades e os mistérios de Deus dentro de nós. E de repente você começa a ser transformado de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Os fariseus querem te transformar de fora para dentro. Mas o Espírito Santo quer te transformar de dentro para fora. Não é andar em regrinhas, mas é andar na liberdade do Espírito Santo. Na liberdade que Ele tem para mim e para você. Efésios 6,18. Efésios 6,18. Diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Eu ficava um pouco em conflito com esse versículo, porque eu ficava tentando entender como, Senhor, eu vou ficar orando no Espírito. Quer orar no Espírito? Eu nem sei o que é orar no Espírito. E eu ficava pensando comigo. E aí eu entendi que orar no Espírito é essa linguagem sobrenatural que Ele já nos deu, que nós temos direito quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. É um presente que Deus nos dá. Então, orem em todo o tempo no Espírito Santo. Orem com súplicas, porque você não sabe o que você está orando, mas Ele sabe o que Ele está fazendo em você. Aí você olha e fala, nada mudou. Não se preocupe, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ah, mas eu briguei, mas eu gritei, mas eu chorei, mas eu ainda pequei. Fica tranquilo, continua orando. Não pare de orar. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Ele vai trazer a transformação. Judas 20, por favor. Judas 20. Judas é o único capítulo, né? Então, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Talvez você tenha dúvidas a respeito disso, mas eu te mostrei tudo Bíblia. Não tem nada fora da Bíblia. É Bíblia. Se Deus nos deu uma linguagem, todos os países têm as suas línguas próprias, né? Toda a cultura tem suas formas de falar, de ser, e o céu tem uma linguagem. E Ele nos deu uma linguagem direta para que nós estejamos falando com Ele. Use dessa linguagem. Experimente se edificar. Experimente, dê essa oportunidade ao Espírito Santo dele te transformar e você viver o que realmente Ele tem para você. Não o que você acha que você já está vivendo, uau, e é maravilhoso. Mas o que Ele tem para você. Se entregue ao Espírito Santo. Quinto, a oração nos dá consciência de gratidão a Deus. Porque não é só pedir, é oração, súplicas com ações de graças. Precisamos aprender a ser gratos e a gratidão também nós aprendemos através da oração. Lucas 24:30, por favor. Lucas 24:30. Diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Jesus, quando estava celebrando a ceia, Ele agradeceu. Assim como o pastor falou aqui também, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Ele está dizendo obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele levantou o pão e Ele agradeceu a Deus pelo pão que Ele tinha, pelo alimento que Ele tinha. A gratidão gera multiplicação. A gratidão traz paz. A gratidão traz humildade. A gratidão, ela nos transforma. Seja grato. Precisamos treinar a gratidão. Primeiro, com Deus. Quando nós aprendemos a ser gratos com Deus e não achamos que é obrigação dEle nos abençoar, obrigação dEle nos dar o sol, nos dar
a lua, nos dá a noite, nos dá saúde, nos dá paz, nos dá uma mesa farta. Mas entendermos, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor proveu todas essas coisas. Obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Você sabe que os ouvidos de Deus sempre estão atentos. E quando o seu filho tem um coração grato, como que o seu coração fica? Como que o seu coração fica? Feliz, não é? É muito bom quando você encontra a gratidão do seu filho, já deixa o seu coração feliz. Imagina a nossa gratidão. A gratidão tira o cinza dos olhos e traz cor, traz alegria. Sabia disso? Você já acordou pela manhã e já viu toda a criação de Deus e ficou agradecido? Você já viu toda a beleza? Porque a gratidão faz nos ver beleza. Seja grato. Lembre-se sempre de agradecer. Lembre-se sempre de dizer obrigado, Senhor. Pelo alimento, pela oferta, pelas sementes, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos. Obrigado. Aprenda a dizer essa palavra. Obrigado. Enche o teu coração de gratidão. A oração nos diz que há um Deus no céu que ouve e responde. Ele ouve e responde. Que está vivo e se move. A oração traz resposta, traz paz, nos torna constantes, nos dá livramentos. Apocalipse 5:8. E eu gostaria que você se colocasse em pé já no seu lugar. Apocalipse 5:8. Ao recebê-los, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações estão em taças de ouro. As suas orações não ficam em ondas paradas pelo universo. As suas orações chegam diante de Deus. E elas estão como incenso diante dele. Apocalipse 8:3. 8:3. Diz: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Amém? As nossas orações, diga, a minha oração está diante de Deus. Se você tinha vergonha, porque tem muitas pessoas que têm vergonha de orar, porque vai falar, eu estou falando com quem está me ouvindo, quem ainda tem uma incredulidade dentro do coração. Peça ao Espírito Santo para tirar essa incredulidade do teu coração e não tenha medo de orar, porque as suas orações são ouvidas. As suas orações são ouvidas. Deus ouve orações. Deus responde orações. Aprenda e traga isso para a sua vida. Nossas orações estão diariamente diante de Deus. Aleluia. Deixa a tua oração hoje subir como um incenso. Deixa ela subir como um cheiro suave diante do Senhor. Traga à sua memória, talvez o seu começo, quando você se converteu, quando você conheceu Jesus, que tudo o que você queria era ter tempo com Ele, estar na presença dEle, era falar com Ele, 24 horas do seu dia, era estar com Ele. O que aconteceu que você se perdeu no meio do caminho? Quais foram as distrações que te tiraram deste lugar? Que distração que te tirou, que te moveu dessa posição? Hoje o Espírito Santo te chama para uma comunhão, para uma intimidade, para uma vida de entrega a Ele. Venha, venha, se entregue a Ele, se derrame diante dEle, diga para Ele, abre o teu coração, rasgue o teu coração diante do Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e comece a falar com o teu Pai Celestial, porque Jesus já abriu um caminho e você pode entrar. Você não precisa de mim, você pode entrar por esse caminho, você pode entrar por esse caminho. Oh Espírito Santo,